Meu nome é Márcia Guimarães, eu sou diretora de extensão do IF Goiano Campus Morrinhos e no dia 16 de outubro deste ano recebemos 4 professores vindo de Moçambique para participar do Programa de Formação de Formadores Brasil-Moçambique, na área de Ciências Agrárias. Eu aqui da extensão fiquei responsável pela recepção e acompanhamento deles aqui dentro do campus. E o professor Rodrigo Silva, que é o diretor de Pesquisa e Inovação, ficou responsável pela ementa da capacitação do curso. Eles vieram do campus Urutaí. Então, ainda em Urutaí, já entrei em contato com eles, já passei uma prévia da ementa para que eles pudessem dar palpite, dar suas contribuições, para a gente poder fazer uma recepção aqui da forma que eles esperavam. Fiquei responsável também pela parte de atividades culturais. Para melhor recebê-los, montamos uma casa de intercâmbio, com 2 quartos, sala, cozinha e uma sala de estudo com internet, para que eles pudessem realizar os seus estudos à noite e também comunicar com a família lá em Moçambique. Dentro das atividades culturais, a minha preocupação era mostrar um pouco do estado de Goiás. Então, entrei em contato com a PUC Goiás e levamos eles para fazer uma visita no Memorial do Cerrado. Lá eles puderam ver o bioma cerrado, que era o grande interesse deles, perceber a colonização feita aqui em Goiás. Lá eles viram uma réplica de quilombo, viram também uma réplica de uma aldeia indígena e foi uma visita ímpar e muito proveitosa. Lá eles foram entrevistados pela PUC e essa entrevista está disponível no canal da TV PUC. Fizemos também uma visita a Caldas Novas, que é um ponto turístico aqui de Goiás, que foi muito proveitoso para eles. Eles participaram também de uma cavalgada da ecoterapia, que é um projeto nosso aqui, junto com o Sindicato Rural e a Prefeitura de Morrinhos. E eles também puderam conhecer um pouco do forró e como a gente faz a comercialização dos nossos produtos numa feira livre. Dentro da ementa, como eu comuniquei com eles antes, eles puderam fazer algumas pontuações. O maior interesse neles era irrigação e mecanização agrícola. Então o professor Rodrigo entrou em contato com todos os servidores para convidá-los a participar do programa. 23 professores prontamente responderam e fizeram suas sugestões, tanto professores que atuam no núcleo comum, como na área de ciências agrárias. Então aqui eles puderam ver, além de todos os projetos de extensão que eles participaram, que já eu vou definir, eles conseguiram ver a parte de irrigação, drenagem e mecanização, que era o grande interesse deles, com aula teórica e prática. Viram aqui a irrigação por gotejamento, a irrigação subterrânea e a irrigação feita no pivô central. Tiveram todo o suporte dos professores da área. Na área de mecanização agrícola foi feito exatamente o que eles pediram. Eles conheceram desde uma mecanização simples até a mais avançada, com o professor que levou eles até a propriedade. Dentro da área de alimentos, puderam acompanhar o feitio de geleia de morango, a parte de radiação de alimentos, a parte de pós-colheita. Os professores do núcleo comum fizeram um trabalho muito importante, trabalhando um pouco da parte de história, e as professoras de língua portuguesa fizeram uma diferenciação em português de Portugal, que é a língua falada por eles, e o nosso português do Brasil. E já conversaram com eles para ter um intercâmbio sobre literatura dos afrodescendentes junto com a nossa aqui, para ter uma troca de conhecimento. Eles puderam também participar do lançamento de um livro infantil, O Macaco Juquinha, que é um livro que nós lançamos, foi escrito por alunos da pedagogia e uma professora de matemática no projeto Aprender Matemática Brincando. Fora isso, participaram do primeiro ciclo de ambiência e bem-estar animal com os professores de zootecnia, onde eles puderam perceber como é feito o tratamento dos animais. Participaram também do Dia C de Ciência, que foi um evento que nós participamos para chamar a atenção do Brasil e do mundo sobre a importância da ciência dentro dos institutos e dentro de toda a comunidade escolar. E assim eles puderam ser capacitados. No mais, saindo aqui do campus Morrinhos, eles foram para o campus Ceres. Puderam participar do projeto de inclusão social que nós temos, que é o projeto de ecoterapia, e também do projeto Amigo Bicho, onde a professora trabalha com a terapia de animais assistidos. São projetos onde ela pega o cão e leva tanto aos asilos para fazer um trabalho com os idosos, quanto as crianças que têm deficiência e também crianças da casa lar.
projetos muito interessantes que tem aqui dentro da área de extensão. Então, esse intercâmbio, foram recebidos esses 4 professores. Para o campus foi um ganho e uma troca de conhecimento muito grande. Os professores vieram para cá muito motivados, querendo aprender muito. Eles são pessoas muito educadas e pessoas que se dispuseram a atender a todas as nossas propostas. Esperamos que esse seja só o primeiro de muitos outros intercâmbios. E temos já professores nossos interessados em fazer intercâmbio indo até Moçambique para participar de capacitação lá também.